Paz do Senhor. Não preciso de preocupar, eu não vou demorar, viu? Vocês podem ficar tranquilos, passa um pouquinho da hora, mas ficam em paz. O recado que Deus tem para os nossos corações é bem rápido. Ele já está agindo, já está trabalhando em nosso meio, já tem algumas horas que o Espírito Santo do Senhor está movendo. Então não se preocupe, vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Aproveitando só que vocês estão de pé, eu quero ler aqui em Mateus 24, 3 versículos. Versículo 12, o 13 e o 14 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deus abençoe, você pode sentar. Quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui, nesse encontro de pérolas, encontro de mulheres que vieram atrás de um único propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigada, Renata, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor me permitiu passar, daquilo que o Senhor me permitiu viver. Eu não vim compartilhar uma história de alguém, eu vim compartilhar aquilo que o Senhor me permitiu viver. Eu digo que fui provada e aprovada no Senhor, porque lutas, provações e dificuldades todos nós passamos, mas muitos abrem mão dos sonhos, dos planos, dos projetos que Deus tem em meio às lutas e às dificuldades. E comigo não foi diferente. Eu vim de um lar com pais bem jovens. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Cresci num lar cheio de amor, cheio de carinho. Cresci tendo o meu pai como referencial na minha vida. Eu costumava olhar para o meu pai e dizer assim: pai, quando eu crescer, que eu casar, eu quero casar com um homem igual o senhor. Tamanho era o carinho, a admiração, o respeito que eu tinha pelo meu pai e pelo casamento dos meus pais. Mas a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus nos dá a oportunidade de buscar fama, poder, dinheiro, e depois buscar a Deus. Mas as consequências das nossas decisões, nós vamos pagar por elas. Meu pai era pastor, dirigia uma igreja, e secularmente ele era um empresário muito bem sucedido. E ele teve a infeliz decisão de abrir mão do propósito que Deus tinha para a vida dele. Por isso que o trabalho que a Renata faz é algo lindo, é despertar em você o propósito que Deus tem na sua vida. E não abra mão do que Deus tem, porque o preço é muito alto. E meu pai abriu mão desse propósito de Deus. Meu pai chegou no nosso pastor, o saudoso pastor Albino Boaventura, e disse: pastor, eu quero abrir mão da igreja. A minha empresa está crescendo muito e eu estou ganhando muito dinheiro, e isso é prioridade agora. Foi uma infeliz decisão que meu pai teve. E nessa época, pouco tempo após, eu e Eliezer já éramos casados há quase 3 anos. Eu descubro que o meu referencial, o meu herói, o meu exemplo de vida estava fazendo coisas erradas. Eu descubro que meu pai se envolveu com uma das nossas funcionárias da empresa. Quando eu descobri esse caso do meu pai, a decepção para mim foi muito grande. Que quando você tem uma pessoa que você admira, que você respeita, e de repente essa pessoa te decepciona, a frustração veio sobre a minha vida, sobre a minha casa, e foram dias muito difíceis. Procurei a minha mãe, contei a ela o que estava acontecendo. E o dia que eu disse à minha mãe, ela me fez um pedido. Ela falou: Patrícia, independente do que o seu pai fizer ou falar, você nunca desrespeite o seu pai. E esse voto eu firmei com a minha mãe, não sabendo eu o que poderia vir a acontecer. Meu pai reuniu a família, tomou a decisão que não iria se divorciar, que ele romperia esse relacionamento e continuaria com a família. Assim ele disse, mas assim ele não fez. Porque a Bíblia diz que está muito claro que um abismo puxa outro abismo. E meu pai continuou se envolvendo com essa mulher. Ela se engravidou. Eles foram lá, fizeram um aborto, tiraram essa criança. E de repente descobriram que minha mãe se tornou empecilho para que os dois ficassem juntos. Minha mãe se tornou impedimento. Os dois juntos foram lá, planejaram e mataram a minha mãe. Minha mãe foi assassinada aos 37 anos de vida. Ali todos os sonhos e todos os planos que eu tinha para uma família também foram destruídos. Os dias maus chegou sobre a nossa casa, sobre a minha família, a dor, a angústia, a decepção. Minha mãe foi assassinada na quinta, na sexta-feira foi o enterro dela. Na segunda-feira o meu pai me procurou e me fez um pedido.
Ele falou: Patrícia, eu quero que você procure a polícia e fala que foi você que mandou matar sua mãe, porque contra você a polícia não vai achar nada. Aquele momento a dor, o desespero bateu, eu saí daquela sala correndo, e no meio do caminho eu parei a revidar contra meu pai. E foi quando eu lembrei da promessa que eu tinha feito à minha mãe, de nunca desrespeitar o meu pai. Ali eu guardei aquilo no meu coração, mas nasceu em mim uma raiz de amargura, um ódio, um rancor muito grande contra meu pai. Me tornei uma mulher amarga, uma mulher frustrada, uma mulher que não confiava mais em ninguém, porque o meu referencial tinha destruído tudo isso. E cada dia que passava, essa dor só aumentava. Em torno de 15 dias que minha mãe foi enterrada, meu pai foi preso. E quando ele foi preso, foi motivo de muita vergonha e de muita humilhação. Os maiores jornais do estado de Goiás aproveitou a oportunidade para postar: pastor e amante mata a esposa, pastor planeja a morte da esposa. Aquilo para mim era motivo de muita vergonha, de muita humilhação. Saber que minha família estava envergonhando o nome do Senhor. E cada dia essa revolta aumentava. Nessa época eu tinha 2 irmãos menores. Uma fase muito difícil, eles estavam muito revoltados com tudo que estava acontecendo. Numa fase que eu estava precisando de colo, que eu estava precisando de um amparo. Eu estava tendo que ser esse amparo para os meus irmãos, tendo que cuidá-los como se fossem meus filhos, no momento que eu estava precisando de mãe e de colo. Mas o Senhor tem a forma de cuidar de nós, o Senhor tem a forma de trabalhar no nosso coração. E o Senhor começou a falar comigo que eu precisava procurar o meu pai e pedir perdão para ele. Quando eu ouvi isso de Deus, eu fiquei muito revoltada. Eu falei: Deus, como eu vou procurar o meu pai e pedir perdão para ele, se foi ele que fez tudo isso contra a minha vida, se foi ele que planejou tudo isso? E foi quando o Senhor disse que perdão é uma decisão. Eu precisava procurar meu pai e pedir perdão. Foi quando o Senhor falou comigo em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Muitas das vezes a gente fala, ela nem acompanha mais pela Bíblia. Ela é Mateus 6, do 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. Mas o versículo 14, ele é muito claro. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vós. Na nossa linguagem do português, aqui está dizendo que é uma condicional. Se eu perdoar, o Senhor vai me perdoar. Ele está nos dando uma oportunidade. Você tem todo o direito de alimentar a sua dor, de alimentar esse ressentimento que você tem no seu coração, essa tragédia que aconteceu. Você tem todo o direito de lembrar, de pôr vida no seu sofrimento. Mas o Senhor também está te dizendo que você tem o direito de jogar aos pés da cruz do Senhor e dizer: Senhor, por mim eu não consigo, mas pelo Senhor eu peço perdão, eu libero perdão, e eu quero viver o melhor do Senhor, porque através de uma atitude nossa, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode mudar a história da nossa vida, o Senhor pode nos libertar desse cativeiro que o inimigo das nossas almas tenta todos os dias nos deixar preso a eles. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade aqui de pedir perdão, de liberar perdão e viver o melhor do Senhor. E eu confesso para vocês que pedir perdão não é fácil. É um ato muito difícil, mas você tem todo o direito de falar: Espírito Santo, por mim eu não consigo, mas me ajuda, me fortalece, segura na minha mão, me leva até lá. E assim eu fiz com o Senhor, assim eu deixei o Espírito Santo fazer com a minha vida. Meu esposo foi comigo, eu fui até a cidade onde meu pai estava preso. Eu cheguei lá e falei: Pai, eu vim aqui porque o Senhor mandou eu pedir perdão e eu liberar o perdão sobre a sua vida. Ele olhou para mim e não entendeu nada, mas a palavra Ele liberou sobre a minha vida. Eu fui uma, eu fui duas, eu fui 3 vezes até meu pai pedir perdão e liberar perdão, para que hoje eu pudesse estar aqui, uma mulher curada, uma mulher restaurada, uma mulher renovada pelo poder do perdão. E a minha missão tem sido essa: incentivar mulheres, incentivar pessoas, incentivar vidas a pedir perdão e a liberar perdão, independente da sua dor. Eu quero te dizer que o Senhor cura e que o Senhor restaura, e Ele está aqui pronto a te curar. Mas é necessário você abrir mão do seu eu, porque mediante o momento que a gente pede perdão, você está abrindo mão da sua razão, da sua liberdade, da sua vida, né? Eu estou no meu direito. É direito seu, sim.
Eu pensava o quê? Que meu pai fosse se arrepender do que ele tinha feito de errado, do que ele tinha planejado a morte da minha mãe, que ele fosse se arrepender de ter feito a proposta para mim, assumir que foi eu que tinha mandado matar minha mãe. Eu pensava o quê? Meu pai vai amanhecer um dia, vai cair a ficha dele e ele vai entender isso. Mas o Senhor não permitiu que fosse assim. O Senhor fez com que eu procurasse Ele e pedisse perdão. Então eu tive que abrir mão da minha razão, do meu direito de filha, que estava ferida, que estava machucada, mas para deixar a glória do Espírito Santo agir no meu coração, para que o Senhor pudesse restaurar o meu coração, restaurar o meu casamento, restaurar a minha vida, para que o Senhor me desse o desejo de ter uma família. E hoje, para a honra e glória do Senhor, no mês de novembro nós vamos completar 25 anos de casados, para a honra e glória do Senhor. Temos 3 filhos abençoados, o Eliezer Júnior de 20, Vitor Gabriel de 17, a Jéssica Casca que completa 15 em novembro, para a honra e glória do Senhor. Em setembro, né? Porque para a honra e glória do Senhor, porque o inimigo quis o quê? Destruir a minha família. O inimigo quis tirar a minha vida. O inimigo quis roubar aquilo e as promessas que Deus tinha. Mas o Senhor me deu mais uma oportunidade. O Senhor me permitiu que eu pudesse estar aqui. E eu vim aqui incentivar você. Às vezes foi uma palavra que você ouviu, um abandono. Às vezes você foi abusada. Às vezes você foi traída. Você foi abandonada. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que me restaurou, está aqui pronto a te curar. Só basta você tomar uma decisão de jogar aos pés da cruz do Senhor e falar: Senhor, derrama o teu bálsamo no meu coração. Eu quero liberar o perdão para fulano, eu quero liberar o perdão para ciclano, porque as pessoas que ferem o nosso coração são as pessoas que têm acesso a Ele. Não é aquele colega seu do trabalho distante, que você nem tem muita intimidade com ele, que fala algo que você fala: nossa, fulano machucou, eu estou guardando. Não, quem fere o nosso coração é quem senta à mesa conosco. Quem fere o nosso coração, muitas das vezes, é quem tem o nosso sangue. Mas é por esse motivo que o Espírito Santo do Senhor está dizendo que Ele cura, que Ele restaura, que Ele renova. Porque a maior prova de perdão, de cura, foi Deus que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E quem somos nós para não liberar o perdão para o irmão que nos machucou, para o irmão que nos ofendeu? Então eu queria que você entendesse o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele vê a sua dor, Ele sabe de tudo o que você passou, mas é necessário você falar: Espírito Santo do Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas me ajuda a liberar o perdão para o fulano, porque a nossa raiz de amargura, a nossa dor tem nome, tem endereço, tem CPF. Então quer dizer que você precisa de liberar perdão, procurar essa pessoa, pedir perdão, liberar o perdão para ela e viver o melhor do Senhor. Porque Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem propósito, e Ele vai cumprir mediante você estar debaixo da vontade dEle, debaixo da presença dEle. Porque a partir do momento que eu entrei no propósito do Senhor, que eu pedi perdão, que eu liberei o perdão, o Senhor começou a mudar a história da minha vida. O Senhor virou a página, aquela página de sangue, aquela página que foi envergonhada, aquela página que foi humilhada diante das manchetes públicas, né? Tanto de papel quanto das pessoas, de olhar para mim, me criticar e falar: ela é a filha do pastor que mandou. Aquilo me feria muito, machucava muito meu coração. Eu ia para a igreja, voltava para a igreja pior do que eu tinha chegado, porque eu ouvia as pessoas atrás de mim comentando: ela é a filha do pastor que matou a esposa, ela é a filha do pastor que planejou. Então assim, era muita vergonha. Era isso que o inimigo queria para minha vida. Eram as manchetes e jornais da vergonha, da humilhação, do desprezo, do abandono, do sangue derramado. Mas o Senhor mudou a história da minha vida através da atitude, da liberação do perdão, do pedido de perdão. E eu quero incentivar você que precisa: libere esse perdão, peça esse perdão, porque Deus tem promessas para a sua vida. O Senhor vai mudar a história da sua vida mediante uma atitude sua, de deixar aos pés da cruz e falou: Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma página nova nessa minha história, eu quero o novo de Deus, eu quero liberar o perdão, eu quero pedir o perdão e viver o melhor do Senhor. Porque dentre as promessas que o Senhor deu para a minha vida, após a atitude de liberação de perdão,
Antes eu perguntei ao Senhor por que Ele tinha permitido eu ir a meu pai 3 vezes pedir perdão. Falei, Deus, só uma vez não tá bom, não, o Senhor me fez ir 3 vezes lá. Pra que o Senhor fez isso? Aí foi quando o Senhor falou pra mim que eu fui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quantas vezes o Espírito Santo te incomodar para você tomar uma atitude, faça, não pergunta por quê, só obedeça o propósito de Deus para a sua vida. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.